A paz do Senhor, meus irmãos. Continuando aqui, João 8,58. Eipen autois Jesus. Amen, amen, lego. Humin penin Abraham genestai ego em mim. Tá? Gostaria de agora traduzir. Disse, tá? Verbo auristo. A eles, tá? Que é um pronome. Está no plural e está no caso dativo. Jesus, ok? Quem disse, quem executou a ação foi Jesus, tá? Disse Jesus a eles, verdadeiramente, verdadeiramente digo a vocês, antes, esse prim é importante, antes de Abraão vir a existir, eu sou, tá? Verbo, tá bom? No presente, sentido de estar sendo. Detalhe, não está escrito eu era, tá? Eu serei, não. Eu sou, ok? E Deus fala a mesma coisa em Êxodo 3, 13 a 14, ok? Isso aqui é bem clássico, tá? Eu já existia, primeiro ponto, o já não está aqui e aqui é verbo presente, não passado, ok? Isso aqui é um texto claríssimo da divindade de Jesus. Antes que Abraão viesse a existir, eu sou, eu existo, tá? Cadê a continuidade do texto? Não tem. Vamos tratar aqui, tá ok? Colossenses 1, 15 a 16. O qual, tá? Isso aqui é um pronome referindo a Jesus. Estim, ros, estim. Isso aqui é verbo ser. O qual é imagem, eikon. Tu, teu, do Deus, tá? Isso aqui está no caso genitivo. Tá ok? Isso aqui é um substantivo genitivo, singular, masculino. Imagem do Deus invisível, tá? Está tu teu a terminação é a mesma, para mostrar que ele está se referindo à mesma pessoa. Protótocos, primogênito, ok? De toda criação, genitivo feminino, tá? Singular. Agora, olha essa conjunção aqui. Rot, porque en auto, que preposição pronome, porque nele, tá? Em mais ele fica nele, foram criados, ok? Isso aqui tá na voz passiva. E a gente já entra nessa questão. Por que está na voz passiva? Todas as coisas, tá? Está no plural. Eu não continuei, os irmãos podem ver aqui, olha, não tem muito espaço aqui para baixo, não sei se deu para ver, acabei não continuando o texto, tá? Mas o texto, se eu fosse continuar, ele ia comprovar mais ainda, tá? A gente parou aqui, ectiste, ok, deixa eu falar sobre esta palavra, este verbo. Ok? Ele é muito importante. Ele está na voz passiva. Mas ele está na voz passiva. Ele é auristo e ele está no modo indicativo. Ok. Tá. Por que ele está na voz passiva? Então aqui, nós sabemos que isso aqui é Jesus, tá? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele representa este Deus, tá? O primeiro de toda a criação. Mas ele é o primeiro de toda a criação porque ele foi criado como o primeiro ou porque ele é antes de todas as coisas? Vamos lá. Por que ele é o primeiro?
Conjunção, olha aqui, olha, conjunção. Explicativo, tá? Porque ele é o primeiro, porque nele, tá? Em Jesus Cristo foram criadas todas as coisas. Não diz que Jesus Cristo foi criado, diz que Jesus criou, tá? Qual o problema? Mas aqui tá no passivo. Ok. Qual o problema? A característica da voz passiva, meus irmãos, são 3, ok? A voz passiva, ela se revela assim. Eu tenho a voz passiva, ok? VP, voz passiva. Na voz passiva, eu tenho o verbo, ok? O verbo, que ele vai denotar a ação. Eu tenho o agente, tá certo? Aquele que vai executar essa ação. E eu tenho o paciente, aquele que vai sofrer a ação. Vamos achá-los aqui no texto? Porque nele foram criadas todas as coisas. Ok. O que foi criado? Vamos lá. Qual que é o verbo? Ectiste. Verbo ação. Tá? Ação de criar. Mas o que foi criado? Todas as coisas. Quem recebeu a ação de criar? As coisas. Tá? E quem criou? Nele, em autor. Simples. Tá? É uma questão super simples. Verbo. Aqui, a ação, criar. O agente, aquele que executa nele, em autor. Tapanta é o paciente, é aquele que sofreu. Quem sofreu a ação de ser criado? Todas as coisas. Simples, ok? E o texto continua de uma maneira assim maravilhosa, tá? Se eu for continuar, o versículo 17, e ele aqui, de acordo com o texto grego, eu estou com o texto grego aberto aqui, kai autos estin pro panton. Kai tá panta em auto sinesteken. Olha que maravilhoso isso aqui. E ele antes de todas as coisas. Tá vendo? Aqui, olha. Antes de todas essas coisas serem criadas, ele já existia, ok? Aliás, isso aqui não é nem algo próprio de dizer. Porque não é que ele já existia, ele ok? Eu sou, em mim, verbo presente, tá? Kaitapanta, tô em Colossenses 1,17, e todas as coisas em autor sinesteken. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Irmãos, aqui tá falando que todas as coisas subsistem, tá? Existem por conta dele. Ele não faz parte das coisas que foram criadas. Ele é aquele que criou todas as coisas. Olha o versículo 17, tá? Portanto, ele é o primogênito de toda a criação, porque ele criou tudo, não porque ele foi criado, ok? Ademais, versículo 18 diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, o qual é o princípio, o primogênito dentre os mortos, ok? Para que, olha aqui a conjunção rina, tá? Uma finalidade, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Então, Jesus precisa ter a preeminência em tudo. Para que ele possa ter a preeminência em tudo, ele precisa ser antes de todas as coisas, versículo 17, ele precisa ser o primeiro a existir, tá? Primogênito da toda a criação, e precisa ser aquele que causou a vida, tá certo? Ele não pode ter sido criado, ele precisa ser o Criador, para que em todas as coisas ele possa ser o primeiro. Novamente repito, ele é o primogênito de toda a criação. Isso aqui é uma conjunção explicativa. Por que ele é o primogênito de toda a criação?
Porque nele foram criadas todas as coisas. Ele criou tudo. Por isso que ele é o primeiro. Porque ele é o criador. Ok? Simples. Tá certo? Isso aqui é maravilhoso. O nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Explicada essa questão de Colossenses 1,15, é um versículo que perturba muitas pessoas. Tá? Mas isso aqui é simples. Tá bom, meus irmãos? E não é só aqui. A gente poderia ver em outros textos a respeito da divindade de Jesus Cristo, tá? A respeito de ele ter sido o criador de todas as coisas. Ademais, em João 14,6, ele usa a seguinte... Eu vou abrir aqui o texto grego, ok? Peraí. Não é só João 14,6 não, meus irmãos, tá? Eu vou abrir aqui, peraí. Jesus disse... Eu tô abrindo aqui. João 14,6, aberto. Legue ao to ro Jesus, ou seja, disse a ele Jesus. Ego em mim, eu sou, re rodos, o caminho, cai, re, aletheia e a verdade, cai, re, zoé e a vida. Então você tá vendo, eu sou a vida. O deis erketai, proston patera, eimé, de emu, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui é maravilhoso, meus irmãos. Aqui a Trindade está expressa ao mesmo tempo que ele é a vida, ele é o Criador, ele é uma pessoa distinta do Pai, tá? A Trindade explica isso. Lembra que eu já tinha explicado que é um único Deus, mas que se manifesta em três pessoas distintas? Ele fala assim... que eu sou a vida. Então ele é o Criador, ele existe antes de todas as coisas. Versículo 17 de Colossenses 1, Colossenses 1, 17, tá? Mas ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, ok? E aí você vê, para você chegar até Deus, você precisa passar por Jesus Cristo, mostrando que eles são pessoas diferentes, tá? Assim como nós mostramos aqui, tá? Três pessoas, só que é a mesma divindade, o mesmo Deus. Ok, irmãos? Simples resolver essa questão de Colossenses 1,15. Não é tão difícil você entender isto. Romanos 9,5. Ron, roi, pateres, kai, ex, ron. Ho Christos, to, kata, sark. Tá faltando um acento aqui. Espera aí que eu vou corrigir. Katasarka, Rohon, Epipanton, Theos, Eulogetos, Estus, Aionos. Isso aqui tá no plural, interessante. Então, olha lá. Deles são os pais, ou seja, de quem são os pais, e de quem vem o Cristo, tá? Segundo a carne. Então, ou seja, ele tá falando de Jesus no sentido da sua natureza humana, tá? Aqui mostrando que Jesus tem uma natureza humana, tá? O qual é sobre todos, detalhe, tá? O qual é sobre todos Deus bendito para os sempre. Olha que interessante. Alguns fazem separação aqui. O qual é sobre todos, ponto. Deus seja bendito para sempre. Interessante.
mas você não tem nenhuma manchinha. Cadê a manchinha aqui, olha? Para você fazer separação, tá? Você não tem essa manchinha, ok? Então, Jesus é acima de todos, tá? Preposição epipanton, sobre todos. Olha aqui, olha, Deus, ele é acima de todos. O que que ele é? Deus bendito, tá? Para os sempre, tá? Você também não tem o seja, tá? Deus seja bendito, não tem, ok? E por mais que tivesse, você não tem a manchinha. E aqui mostra as duas naturezas de Cristo, ok? A NVI traduz de uma maneira interessante. Deixa eu abrir aqui na NVI. Este texto de acordo com esta versão, tá? Mas o que importa é o que o texto grego fala, ok? O texto grego está aqui. O qual é sobre todos, Deus bendito para sempre, ok? É segundo o Cristo, segundo a carne, as duas naturezas de Cristo, bem claro aqui, tá? Mas eu gostaria de mostrar a NVI. O texto grego está aqui. Mas uma tradução da NVI está aqui. Romanos 9,5 na NVI. Deles são os patriarcas, ou seja, os pais, tá? Os antepassados. Essa palavra vem de pater, ok? Pai, está no plural. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, ok? Por isso que eu falo, segundo a carne. Linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Olha como a NVI exalta Cristo bastante, tá? Ela só poderia ter acrescentado. Ela falou assim, que é Deus sobre todos. Ela poderia ter posto o qual, tá? O qual. Isso é corroborado, tá? O qual, tá? Tá certo? Então, isso é maravilhoso, meus irmãos. Vermos como as Escrituras defendem a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Ok? Mais um versículo importantíssimo com respeito à Trindade, tá? Aqui falando das duas naturezas de Jesus, bem claro, tá certo? Meus irmãos, existem mais textos, ok? Daríamos para tratar de mais. Eu poderia estar citando mais textos, ok? Mas o vídeo já deve ter ficado longo, exatamente 18 minutos, já está longo. Deixa eu ver se eu consigo achar mais algum texto que possa falar sobre isto. Marcos 12, versículo 36. Eu não coloquei na lousa, tá? Eu não coloquei. Marcos 12, versículo 36. Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo. Então, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo, tá? O Senhor, ali no texto hebraico, Yud He Vav He, é o tetragrama, ok? Seria, eu vou traduzir por Adonai, tudo bem? Disse pelo Espírito Santo, Adonai disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui, a gente desfaz o unicismo. Mas espera, você que diz que acredita na Trindade,
Não tem problema com esse versículo? Não. Na verdade, este versículo prova a Trindade. As pessoas não entenderam a doutrina da Trindade e, por não entenderem, falam o que não devem, tá? Vamos lá. Porque o próprio Davi disse por quem? Pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Adonai disse ao meu Senhor. Então, o Espírito Santo revelou a Davi. Deus disse a Jesus. Cada um com uma função, tá? O Espírito Santo inspirou Davi. E Deus não falou para ele, falou para um outro ser. Falou a Jesus, ok? E vocês, unicistas, que têm a dizer sobre esse texto? Assenta-te à minha direita. Olha a Trindade aqui falando que são 3 pessoas distintas, tá? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos e não os dele, ok? Por escabelo dos teus pés. E aí, unicistas? Aqui é bem claro, tá? João 1 corrobora. No princípio estava a palavra e a palavra estava com Deus, tá? Aquela preposição ali, o pros, ton, theon, ao lado, junto com Deus, tá? Claríssimo, fazendo distinção do pai e do filho. Porém, o versículo não para aí. E a palavra era Deus, ok? A vocês antitrinitários, me dirijo. Assenta-te à minha direita, ou seja, mostrando 2 pessoas distintas, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, tá? Simples. Além deste versículo, existem outros, é bem claro. Existem mais versículos. Neemias 9:30. Porém, estendeste a tua benignidade, ele está se referindo a Deus, sobre eles por muitos anos. É uma oração de Neemias. E testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos profetas, dos povos da terra. Ok. Para mostrar que o Espírito Santo já existia no Antigo Testamento, tá? Vocês que dizem que o Espírito Santo não aparece no Antigo Testamento, não, a Trindade não está lá no Antigo Testamento, será? Vamos ler alguns textos aqui? Vamos? Abre aí a tua Bíblia. Vamos lá. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus, aqui no caso é o nome de Deus, tá? Vou pôr como Elohim, então. Seria Ruach, seria Espírito. Adonai Elohim, aqui seria no lugar de Elohim, seria o nome de Deus. Mas vamos lá, o Espírito do Senhor Elohim está sobre mim. Espírito de quem? De Deus, esse aqui é o Espírito Santo. Está sobre mim. Mim quem? Aqui ele está se referindo, não é Isaías, tá? Isso aqui é Jesus. A prova que isso aqui é Jesus, Lucas interpreta essa passagem, tá? Se você for no Evangelho segundo Lucas, lá vai estar bem claro. Aqui, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está se referindo, esse mim se refere a Jesus. Espírito do Senhor é o Espírito de Deus. Tá? Então, o Espírito Santo e Jesus. Porque o Senhor, esse Senhor é o nome de Deus, me ungiu. Olha aqui a Trindade. O Espírito é de Deus. Tá? Está sobre Jesus, ele não está sobre ele mesmo. E o Senhor é uma outra pessoa que Deus, que está ungindo Jesus. Vê, unicistas, que não temos aqui essa história de uma só pessoa. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, tá vendo? Não é o ano aceitável dele, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ok? Simples. Aqui é mais uma referência à Trindade. Não é só isso, tá? Isso aqui é para provar o que eu já tinha dito. É um único Deus, tá?
Só que eles se manifestam em 3 pessoas. Tá aqui o erro das pessoas, tá? São 3 seres que compõem um único Deus. Tá bom? É simples. Imaginem uma coisa, ok? Quantas canetas tem aqui? 3 canetas, tá? Agora, espera aí, irmãos. Quantas canetas os irmãos vêm aqui? 3, não é? Mas elas estão dentro de um pacote, é um conjunto de canetas. Tá vendo aqui? Conjunto de canetas. Ok? Um conjunto. Então eu uni 3 canetas em uma só. Porque estão todas em um único conjunto. Quando se compra um conjunto, se vem 3, ou quando você compra uma caixa de lápis de cor, vem 12 lápis dentro de uma mesma caixa. Ok? É exatamente isso. É um Deus em 3 pessoas. Se você pegar uma célula do teu corpo, tá? Deixa eu desenhar aqui em cima. Sobe aqui. Pega uma célula do teu corpo, tá? O corpo ele tem milhares de células, mas a gente vai pegar apenas uma célula. Dentro dessa uma célula, ok? Uma só. Existe milhares, tá? De informações genéticas. Aqui você tem várias coisas. Só que não são várias células, a gente está tratando de uma célula. Só que dentro dessa uma célula se possuem várias informações. Um Deus em 3 pessoas. Ok? Eu vou dar mais um exemplo. Tá? Vou dar o exemplo do misto quente. Ok? Eu não sei desenhar, tá, irmãos? Então vamos lá. Você tem o queijo. Você tem o presunto. E você tem o pão. Unindo todos, ok? Eu formo um sanduíche. Eu tenho aqui um sanduíche. Mas esse um sanduíche, ele é composto de pão, ok? Vamos lá. Pão, queijo e presunto. Portanto, eu tenho aqui 3 ingredientes. Então, eu tenho um sanduíche com 3 ingredientes. Ok? Até que esse lanchezinho aqui não ficou tão ruim. Tá certo? Se eu fosse desenhar uma caneca, eu não sei desenhar, irmão. Isso aqui não saiu bem, não. Mas enfim, uma caneca. Tá. Aqui dentro da caneca, eu poderia ter café, tá? Café. Eu poderia ter leite e eu poderia ter açúcar, ok? Portanto, misturando, eu vou e misturo. Eu formo uma única bebida. Eu tenho dentro dessa caneca uma bebida, porque eu misturei. Então eu só tenho uma bebida, mas essa bebida, ela é composta de 3 coisas. O pão não, me perdoa. O café, o leite e o açúcar. Tá vendo? Simples. Essas são algumas comparações, tá? Além dessas, tem mais. Se eu não me engano, tem aquela comparação do ovo, que ele é composto da casca. Ali dentro do ovo você tem ali a gema, não é? E a clara. Mas tudo isso em apenas um ovo. Então, é bem claro. Lá em 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, se eu não me engano, o versículo 23, vai estar escrito que um homem, ele é composto de corpo, alma e espírito, ok? Tudo isso, corpo, alma e espírito, formando apenas um único homem. Portanto, temos exemplos diversos para comprovar a doutrina bíblica da Trindade, tá? Falarei de Filipenses no próximo vídeo. Filipenses 2, 5 a 11. Se Deus assim quiser, claro. Tito 2:13, tá? Isaías, se eu não me engano, 43:11, tá? 1 Timóteo 2, do 1 ao 6. João 8:58 eu já tratei. Tudo isso aqui prova a divindade de Cristo, tá? Existe mais, mas de cabeça eu não lembro. Tá? E aí eu vou explicar essa questão aqui, tá? Esse versículo está ligado com 2 Pedro 1, ok? 2 Pedro 1. E basicamente eles vão usar a mesma estrutura, tá? Perdão, irmãos, eu tive que cortar porque começaram a soltar um monte de fogos aqui, tá? Então, voltando, basicamente eles vão tratar da mesma estrutura, tá? Mas basicamente isso, o vídeo já ficou longo e tá aqui. Estudem e qualquer dúvida, estamos aqui. Senhor Jesus Cristo abençoe e guarde vocês, tá? E que vocês tomem cuidado com essas heresias. E não saiam crendo em qualquer coisa. Amém, meus irmãos?